Gabriel, você teve ontem a possibilidade de fazer O Cacau falou que antes do campeonato o Jânio conversou com ele e falou conversou com o dirigente do Flamengo e falou, nós temos um cara muito bom aí, o Carlinhos vai arrebentar nesse campeonato. Ele tá arrebentando. E o Cacau falou, como dirigente do Flamengo, ele falou, pô, o cara é muito bom realmente, o Carlinhos é muito bom, mas que ele não entrou em detalhes sobre negociação, mas ele falou da qualidade do Carlinhos e que realmente é muito amigo... Que a diretoria do Flamengo tem um ótimo relacionamento com o Jânio, que é o presidente do Nova Iguaçu, e que dali pode sair um negócio. A gente já vinha falando dessa possibilidade, o Carlinhos é um jogador que, aliás, eu tenho até a informação que vem de Minas, que o próprio Atlético Mineiro tá de olho no garoto. Teriam desistido, né? Falaram aí, mas eu não sei se desistiu, não. Eu conversei ontem até com alguns amigos de Minas, ele tem 27 anos, já se destacou na Copa São Paulo de Futebol Júnior pelo Corinthians, se eu não me engano. Mas ontem também teve conversa sobre situações de SAF. Quiser falar um pouquinho sobre isso, o Gabriel? Cara, então... Tem coisa pra gente poder falar, né? A gente tem aí no nosso canal, inclusive aí postei mais cedo, não notificou, mas quem quiser acompanhar depois na íntegra, vale a pena. São 15 minutos de entrevista com o Cacau, onde ele fala sobre muita coisa. Ele fala sobre questão do Flamengo também precisar de um estádio, mas demoraria 3 anos pelo menos para construir. Do Flamengo, do Vasco, ele fala que o Vasco tem que fazer um puxadinho lá em São Januário, da zoada, mas... Prefeito lá do Rio de Janeiro, o prefeito, né, Eduardo Paes? Isso. Parece que aprovou. Daqui, né? Daqui do Rio de Janeiro, parece que aprovou uma medida lá para ter uma revitalização em São Januário. Ele falou, então por que o Vasco não pensa lá no puxadinho deles e tudo mais? Né? E aí mas ele falou sobre a questão da SAF, cara. Eu achei que ele foi muito firme, falou que nesse momento não tem nada provado que a SAF é boa pro Flamengo, ele não sabe o que a SAF incluiria no Flamengo, o que seria benéfico pro Flamengo. E ele disse que hoje ele é totalmente contra a SAF. E ele falou isso mesmo ele sendo da gestão atual e sendo diretor de relações externas do Landim. Ele é um contraponto do Landim, então, porque o Landim gosta da situação da SAF. Ele deixou claro que ele é totalmente contrário. Mas o Landim é a favor, não? O Landim tenta entender o negócio e explicar para o Flamengo, e encaixar isso de alguma forma para o Flamengo ter o seu estádio construído. E o Cacau é claro, ele fala o seguinte, o dirigente do Flamengo, ainda mais estando lá dentro, ele fala, hoje nós sabemos que o Flamengo, né, não precisa. O Flamengo está fazendo mais de 1 bi por ano, o Flamengo não precisa. Para que essa SAF? Então ele falou que ele pode ser voto vencido, mas que ele vota contra. Não, e para construir estádio você então, pode fazer não parceria, unanimidade, né? hein? A SAF não é unanimidade nem mesmo dentro da gestão do Landim. Eu não gosto da Lembrando que o Cacau Cota o Cacau Cota, só para lembrar vocês. Diretor, né? Não é só o diretor de relações externas, não. Era o braço direito do BAP, que era o vice de relações externas. O Cacau fica quando o BAP sai para a pasta de administração. Sim. Conselho de administração, que ele é presidente. Sim. O Cacau fica e o Cacau é o cabo eleitoral principal do Landim. É o cara que vai estar ali de mão dada com o Landim, escolha quem ele escolher. Ou Dunche, ou BAP. Independente da amizade que o Cacau tem, o Cacau é assim com o Landim. Ou seja, é fechamento do Landim. Mas o cara tem a personalidade de falar, eu não gosto e eu voto contra. O Cacau é um cara sério. Um cara firme. A opinião é legal do isso, cara. É legal o cara não ser puxa-saco em tudo. Por exemplo, o cara, de repente o cara não pode concordar com baixa a cabeça para qualquer coisa, não pode. Não, o cara concordaria em tudo, seria um puxa-saco. Não, ele mostrou que ele não é. Mas o próprio Cacau no podcast fala que seria uma SAF diferente, por exemplo, da de Fluminense e Botafogo. Sim, mas ainda assim ele é contra. Botafogo e Vasco, desculpa. Seria diretamente 20, então, de 25% mas ali eu falei com ele, né? mas eu falei com ele exatamente sobre isso. E aí eu perguntei, mas independente, que seja desse jeito que o Landim quer, 25%. Exato. Você é a favor ou contra? Aí ele já tinha falado, ele pega e volta na pergunta, mas você queria saber se eu era a favor ou contra? Eu sou contra. Você é a favor ou contra, Felipe Rudieri? Aliás, você que está assistindo a gente aqui no canal Paparazzo Rubro Negro e Rubro News, já suba o seu like e se inscreva. Muito importante para o nosso crescimento. Estamos ao vivo simultaneamente nos 2 canais. Você, Felipe Rudieri, você aí, dê sua opinião no chat também. Para aí! Para tudo! A favor ou é contra a SAF? Depende do modelo. Hoje é uma realidade no futebol brasileiro. Muitos clubes já aderiram a esse caminho, né? Eu sou contra porque eu acho que o Flamengo é autossustentável e fatura muito. Eu acho independente da SAF. Botar mais alguém no jogo aí pode gerar conflito de interesse. Então eu sou contra. Verdade. Mas eu confio também na gestão, tá? A gente critica quando tem que criticar. Mas eu acho o Landim um baita gestor e entende muito da coisa, né? Diretor de grandes empresas. Então, assim, eu confio na visão do Landim como... empreendedor.
Não sei exatamente Gestor. como gestão, entendendo que a SAF vai ser positiva, eu confio na ideia do Landim. Ele é mais capacitado do que eu, muito mais do que eu, para entender o que vai ser melhor para o Flamengo. Mas eu não gosto, eu acho que o Flamengo não precisaria. Na questão do estádio, sim, talvez um parceiro para construir o estádio, name rights, não sei, mas eu gostaria que tivesse, que o Flamengo resolvesse logo essa questão e construísse o estádio para a gente não ficar na mão aí de consórcio ou ficar também tendo que aguentar a zoação de Vasco quando for jogar no Maracanã, ou Fluminense, ou Botafogo, enfim. Eu acho que o Flamengo precisa ter o seu estádio, né? Tinha que ter, inclusive, o seu estado, o estado do grande Flamengo ali. Antes de escutar a opinião do Alê, vamos ler um pouquinho a galera aqui, ó. O Marquinhos Urubu tá falando que ele é contra a SAF. Nosso amigo aqui, o Marcelo Lobac, tá falando que a ideia do Landino, na opinião dele, em relação à SAF é simples, é plano de poder. O Rafael Vidiaronga, rapaz, ele que tá falando dos estados da Espanha, ele falou, contra a SAF, saludos, desde a Espanha. É legal, um abraço aí pro Rafael. Pô, é legal, é Amsterdã. Pô, a galera tá aí, né? Espanha, muito. Por isso que a gente fala, né? Bom dia, boa tarde, boa noite, sempre respeitando os fusos. Ale Carlomagno. E aí, cara, é a favor ou contra? Olha lá, Rafael, olha lá. Direto da Espanha, hein? É isso Que aí. bacana, hein? Rapaz. O negócio tá olha, legal, hein? Estamos internacional. Com medo. Por isso que eu meti um catiediana, né, amigo? Vidiaronga. Ah, lá ele. Ó, é o seguinte, o recorte do Felipe é muito perfeito, cara. A minha opinião é exatamente essa, do Felipe Ruggeri. Eu também sou contra essa opinião pessoal, agora também tenho uma confiança no presidente Landim, principalmente por ser um homem de negócios, né? A gente pode criticar, falar da questão desportiva, etc e tal, mas situações fora de campo, negócios, fechamento de grandes patrocínios, né? A gente sabe, é um cara acostumado, um cara que foi do petróleo, um cara que senta à mesa com grandes responsáveis no mundo dos negócios. Então, assim... Ele nem precisava estar mais ali no Flamengo. Exato. Então, assim, tem essa coisa. A gente confia. Agora, claro, a gente é saudosista, a gente tem uma visão... Cara, eu tenho dificuldade para lidar com 6 boletos da minha vida. Imagina, né, eu falar, não, Landim tá errado, o negócio de SAF não funciona. Agora, a minha opinião é de que não, o Flamengo é autossustentável, uma empresa que fatura mais de 1,2 bilhão por ano, quer dizer, é muito dinheiro. Agora, claro, parcerias para estádio é importante, eu acho que fundamental, inclusive, né? Mas a gente tem isso com o Flamengo, a gente é muito, além de ser saudosista, né? A torcida rubro-negra, ela é muito, o Flamengo é o maior de todos, né? Então a gente tem essa visão, né? Até mesmo na questão passional, emocional, de torcedor. Então a gente fica assim, não, daqui a pouco alguém vai estar mandando no Flamengo, o Flamengo vai perder a identidade. Tem muito, acho que passa muito isso pro torcedor. Mas eu tenho justamente esse medo aí, né? De muita gente opinando ali dentro. Daqui a pouco... um conflito de interesse com dirigente de SAF, não sei como é que vai ser esse modelo. E só para concluir também, Júlio, antes de você falar aí, eu acho que o Flamengo tem condição de construir o seu estádio próprio sem SAF, inclusive. Porque se ele pega 10 mil cativas ali para vender, já levanta uma... Eu acho, claro. Já levanta uma grande... Eles estão meio que colocando como se fosse uma obrigatoriedade. Ah, quer ter o estádio? Então tem que virar SAF. Muita gente falando aqui que SAF é para clube falido. O Flamengo já teve uma situação desesperadora, não é o caso nesse momento. O Flamengo já saiu desse lugar, acho até que se fosse naquela época, muitos torcedores do Flamengo achariam interessante virar SAF devido à situação desesperadora que o Flamengo vivia. Mas eu tô com o Alê, tô com o Felipe. Aliás, a grande maioria aqui no chat também tem essa opinião que o Flamengo não tem a necessidade de se tornar SAF. Pelo menos nesse momento, né? Acho que é um clube que realmente é autossustentável, tem um valor... Valuation, eu gosto de falar valuation, né? Tem um valuation elevado, realmente é um clube que tem um rendimento bem alto, consegue ser autossuficiente na situação de ter bons salários, bons jogadores, é um clube bem administrado, não só no futebol, mas você vê em outros esportes também, o Flamengo tendo sucesso não só no voleibol, com parcerias, mas também no basquete, na ginástica olímpica, na natação. O Flamengo, de fato, é um clube. O Flamengo, obviamente, o futebol move o clube de regatas do Flamengo. Mas o Flamengo tem o remo, tem o vôlei, tem o basquete. Uma marca muito poderosa. É uma marca muito poderosa. Então, o valor do Flamengo é um valor diferenciado em relação a outras equipes de futebol. Tanto que, por exemplo, a SAF do Vasco, a SAF é do futebol do Vasco da Gama. Então, você se tornar uma empresa, virar uma SAF, ou então ter uma parceria com o Flamengo, às vezes é muito melhor para elas do que para o próprio Flamengo. Então, eu quero, só para finalizar esse assunto, escutar a opinião do Gabriel
E tem só uma pergunta do Gabriel, do Emerson, o Insider, que aliás tá fazendo um sucesso lá no Insta. Salve, Insider! Ele perguntou aqui pra você, vou até a pergunta bacana, cara. Ele mandou uma mensagem aqui pra mim. Enquanto eu acho que eu está só a tua opinião em relação a... tá aqui, achei, ó. Pergunta aí pro Papa, Julião, bom dia, quando é que ele vai meter o bigodinho no Léo Ortiz? O Léo que desembarcou, né? Eu perguntei pra minha esposa, que eu pergunto lá em casa quem manda é ela. Aí eu perguntei, eu sou pau mandado, PM, né? Eu sou PM. PM, conhece muito bom, essa? muito Pau bom. mandado? Essa não. Eu sou PM. Aí eu cheguei eu sou ou não sou PM? Pau mandado? Né? Acho que a maioria de nós aqui. Eu também. Todos somos PM. Rapaz. Ó, eu virei pra ela e falei assim, amor, acho que eu vou deixar um bigodinho do Léo Ortiz. Aí ela falou assim, faz o seguinte então, me diz quanto tempo você vai ficar, a gente faz uma porta especial pro andar de cima. Falou mesmo? Aí você fica morando Falou lá em isso? cima e a gente se encontra daqui a quanto tempo você vai tirar Uns 3 meses. eu vou colocar bigodinho. Mas bigodinho. sobre a SAF, para finalizar esse assunto, você que é um cara também que tá bem Há uma atento. preocupação, tá? Interna? Vamos explicar. Interna. Boa. Vamos explicar Boa. o seguinte: a SAF, ela teria 25% do futebol, tá? Ela não teria poder de votação é no muito clube, bom. tá? Menos mal. Não teria poder de votação no clube. Mas, e se essa SAF... o questionamento não é que ninguém desconfia do Landim, ninguém desconfia previamente de alguém. Mas a questão é, o Flamengo, cara, mexe com o amor e com a paixão de 47 milhões agora, Muita foi a gente, pesquisa ontem. 47 milhões. Então, o que acontece? E eu não me pesquisaram nem vocês, então bota 50. Não, pode ser 2% pra cima, 2% pra baixo. Então, cara, o Flamengo chegando a Isso aí. 50 milhões. Você tá mexendo com a paixão de muita... E eu vou dizer o seguinte, tem muita... A maioria dos flamenguistas, ele ama igual ou mais o Flamengo do que o próprio filho, do que a própria esposa, do que a própria família. O cara, Não, o cara uma coloca paixão- o Flamengo acima da família. Eu tô falando... Religião mesmo. Não, é surreal, é surreal. Tem muitos, É eu surreal. conheço muitos, cara. Então, cara, Conheço muitos. você imagina você vender uma parte daquilo que você mais ama por 25% por um valor X, aqueles caras mandarem no futebol do Flamengo pro resto da vida, ter 25% do futebol do Flamengo, ter lucro pro resto da vida com aquilo ali e o pior, como é que vai ser a escolha dessa empresa? A empresa é amiga de quem está escolhendo? A empresa é indicada por alguém? Tudo isso tem que ser levantado. E se essa pessoa... Olha só, o Landim vai sair no deve final do ter ano. tipo A um SAF, erro. de repente, vai ser... A SAF, de repente, vai ser resolvida daqui a 2, 3 anos. Eu não tô falando nem Nem do é Landim. nessa gestão, Eu não tô falando nem provavelmente. do Landim. Eu tô falando de quem decidir essa questão da SAF. Como é que você vai me provar, porque ele vai ter que provar de alguma forma, que ele não tem participação nessa empresa? Que essa empresa não tem ninguém ligado a ele, nenhum amigo dele. sim. Que ele ainda vai continuar mandando ali através daquela empresa. Que o cara pode sair da presidência, mas, pô, eu tô ali naquela empresa agora. Pois é. Agora o cara que é dono da empresa é meu parceiro. Eu tô mandando, por baixo dos panos eu tô mandando. Então, eu acho que isso não vai ser resolvido agora, não pode. O Cacau deixou isso claro, hein? Que a SAF não pode ser resolvida em ano eleitoral no Flamengo. Não pode, né? Interessante. Tá? Então, não, porque é diferente se ele entra e começa essa discussão a SAF, de né? Landim nem existe. Se o Landim tá querendo fazer isso, é pro próximo presidente dele, na próxima gestão, que ele também não pode se reeleger, fazer. Então, se na próxima gestão eles decidirem por SAF, seja o grupo do Landim, seja a Soflá lá, o Bandeira, quem for eleito presidente do Flamengo e quiser fazer a SAF, eu peço aos conselheiros de todo o meu coração, façam uma investigação. Não por desconfiar. Não desconfie. Não é por desconfiar de um lado Precaução. ou de outro. É precaução. Porque seria muito errado se uma SAF chegasse e tivesse alguma ligação com o atual presidente no momento que essa SAF Ou qualquer outro dirigente que lá no esteja momento que nesse essa momento. SAF for... Não, e aí vai bater cabeça com o presidente, com quem tá ali gerindo o clube, né? Na gestão do clube. Eu acho que Aí, se por exemplo, isso acontece... a situação perde. Vamos dizer que a situação... Sim. Vamos dizer, Entra a oposição. Eu não sei quem vai ganhar essa eleição, tô falando ano que vem. Ano que Isso. vem tem uma nova situação ou atual, mas tem a situação... Quando eu tava falando a situação, é quem tiver no poder na próxima Isso. gestão. Não sei quem vai ser. Se é oposição ou situação, mas vamos lá. Se é A, B ou C, enfim. A situação chega e aprova uma SAF. 3 anos depois, a oposição ganha. Irmão, isso é muito ruim. É quase como se você tivesse no país um corte, um presidente, né? um Cada presidente triênio. que não manda. Você tá entendendo? Você tem um presidente É igual que o não... Pedrinho no Vasco, pô. O Pedrinho no Vasco chegou lá, meu irmão, não manda em nada. Só manda na piscina. Aí eles vão falar, mas é 25%. É o Pera aí. síndico. É o É síndico. isso.
manda em nada. Aí eles vão falar, mas é 25% do futebol, a gente continua com o poder. Que poder é esse, cara? Mas se você não tem, se você na hora de tomar a decisão também não tem o aval dos outros 25% ali, cara, eu sinceramente acho muito arriscado. Mas aí 25%, o Flamengo permanece com 75%, que é o Flamengo, e aí quem manda? O de 25% tem mais voz ativa sobre o de 75%? O Flamengo tem o poder de decidir, mas eu acho que isso vai estar muito amarrado no contrato. Não Onde vai envolve dinheiro, né, meu amigo? A gente vê, e nem sempre é sinônimo de sucesso. Aliás, muito pelo contrário, né? A gente vê situações aí de SAF engolindo o futebol e os times, inclusive, sendo prejudicados esportivamente dentro de campo. Não é porque tem a SAF, tá pondo dinheiro, vai dar tudo certo. O Flamengo é autossustentável. Você foi muito perfeito no que você disse. Essa palavra eu vou, inclusive, usar aí a partir de agora. O Flamengo é autossustentável. Fala pra gente. Questão do Maurício. Chega a informação que o Flamengo já pediu informações sobre o Maurício. E, né, no caso, questão médica e tudo mais, já tá pegando informações e que o jogador recebeu o aval para a contratação do Tite já, que tem um nome aprovado pelo Tite. E aí? É bem avaliado, né, Gabriel? A gente está aqui já passando essas informações no Olho no Lance há algum tempo. O pessoal de Porto Alegre ficou um pouco chateado comigo, me levaram pro coração. Quando a gente comentou que poderia... É que você falou sobre o Thiago Maia. Porque acontece... Aí eles acharam que iam trocar um pelo outro. Jamais. Porque realmente os valores são diferentes, questão de interpretação, né? O Flamengo tem um atleta que o Internacional gostaria de ter no seu plantel. Inclusive, ontem a Raiza Simplício trouxe a informação que, novamente, as partes conversam pelo Thiago Maia. E uma informação de bastidor que a gente teve acesso, Gabriel, desde sábado, a gente já conversa há muito tempo, é de que o Flamengo procuraria 2 reforços no Brasil, de preferência. Poderia ser um jogador, de fato, volante meia, mas poderia ser um volante e um meia. E esse meia, quem era muito bem avaliado era o Maurício. O Gabriel traz a informação agora que o departamento médico, aquela parte do Flamengo, né, em relação a resultados de exame, histórico de lesão, e até mesmo o staff do Tite teria dado o aval. O Maurício é um jogador muito bem avaliado, né, é um jogador que custa em torno de 8 milhões de euros, o Inter tem 50% dos seus direitos federativos. 22 anos. 22 anos, é promissor, estava disputando essa pré-olímpico, né, esse pré-olímpico, não foi tão bem, sucumbiu como todo o elenco, tem até o Hendrick também, do Palmeiras. Mas eu vou deixar claro que quando eu falei do Thiago Maia, é porque o Eduardo Cudê, que é técnico do Internacional, gosta muito do Thiago Maia. E para você ter noção da fixação do Eduardo Cudê pelo Thiago Maia, é a mesma do Tite com o Léo Ortiz. Então eles não desistem, o presidente do Inter não desiste do Thiago Maia. Pode ter alguma novidade hoje, amanhã? Cara, o Flamengo tá fechando a janela hoje, mas tem essa brecha do dia 1º ao dia 19. Acho até que vai se arrastar, com uma grande situação. O empresário do Maurício, é nada mais ou menos que o André Cury, que já fez alguns negócios com o Flamengo. Inclusive Pablo Mari, Léo Pereira. Ele é representante de alguns atletas na América do Sul. A gente sabe que o Fernando Felicevich é um empresário do Vidal e do Pulgar, mas ele ajudou a trazer os 2 atletas para o Flamengo também. E ele ofereceu o Maurício em fevereiro e em novembro de 23. O Maurício vive um bom momento, fez um gol no Grenal. O Flamengo procura um meia. E lembro vocês que o Flamengo fez proposta pelo Evander. Ele é ponta também, né? Isso com dinheiro. Ele é meia, ele consegue atuar pelo lado direito. Tanto que contra o Flamengo, no Campeonato Brasileiro ano passado, ele entrou no segundo tempo e fez 2 gols da vitória. Então o Maurício, ele é promissor. Ele não é titular absoluto por 2 motivos. Ele ficou ausente devido ao pré-olímpico e também o Eduardo Cudê faz um rodízio nesse elenco do Inter. Mas ele é titular. Se hoje tivesse um jogo importantíssimo, ele está entre os 11. Maurício é promissor, é bom jogador e o André Cury pensa em negociar o jogador. E hoje o time que tem condições para fazer uma aquisição é o Flamengo, é o Palmeiras que também sinalizou um certo interesse no jogador. Então não adianta o torcedor colorado ficar chateado. O que eu trouxe de informação é que o Thiago Maia, por ser um atleta que o Inter tem interesse, Rudieri, Ale, você que está assistindo a gente aqui, o Gabriel, no canal Paparazzo Rubro Negro e na Rubro News, o Flamengo poderia fazer uma composição, até porque o Flamengo não gosta muito de envolver trocas de atletas. Só que poderia ser feita uma composição de negócios. Então, seriam 2 negócios envolvendo 2 clubes, os mesmos clubes interessados. Então, só para deixar claro, o Flamengo tem sim observado o nome do Maurício e possivelmente pode avançar em uma tentativa de contratar o jogador. Se vai contratar não, são outros 500. E vamos fazer uma reflexão. O Flamengo contratou o Léo Ortiz, já tinha pago no débito o De La Cruz, já tinha alinhado um valor separado pelo Matias Vinha, e o Flamengo tentou, senhores, Luiz Henrique, que foi pro Botafogo. Tipo, 12 milhões de euros. Tinha um dinheirinho separado. O Flamengo sempre tentou a contratação do Gustavo Scarpa, que optou pro Atlético Mineiro, em torno de 5,5 milhões ao Nottingham Forest. Tinha um dinheirinho separado. O Flamengo tentou o Evander.
do Portland, que eram 7 milhões de dólares. É um dinheirinho separado. E agora o próprio Maicon também é um valor que o Flamengo tem em caixa. Lembrando que nesse tempo, o Flamengo pegou uma bolada boa de 30% do zagueiro Otávio, que foi vendido ao Porto. Então, não fiquem chateados Tem comigo, a grana do Mateuzinho também. Exato. Não fiquem chateados comigo, torcedor colorado. Se tá chateado, tem que ficar chateado com o André Cury. E outra, ninguém tá falando que ele vai jogar no Flamengo. Mas, você, torcedor de rival, o Flamengo precisa de um meia. Cuidado, porque do dia 1º ao dia 19, se tem um clube que tem condições de fazer uma aquisição, é o Flamengo. E o Maurício é um jogador que interessa então ao Flamengo. abre teu olho, porra. Abre Aí teu eu olho. fico Abre o olho, porra! Abre o olho aí, Abre o porra! olho. Agora, Não fique fica ligado. Agora não abre muito não, lá ele. Ei, não, só pra fazer... Você vai Mas é abrir teu um olho, bom ó. jogador, Tu cara. abre teu olho? Nada de lá ele, ó. Olho no lance, sim. Júlio, um parênteses, um negócio interessante que você falou aqui. 8 milhões de euros por 50% do Maurício. É muito dinheiro, né? É muito dinheiro, levando em consideração que o Thiago Maia é a metade disso. 4 milhões, Thiago Maia. Mas, né? mas abate bem, né? E o Thiago agora Só que também do, do Flamengo é só a metade, porque é a outra isso. metade do Lyon, né? Então a gente... Lyon não, é do, Lille. Do Lille, Do desculpa. Lille. Então, quer dizer, se você parar pra avaliar, cara, que loucura. E todo mundo nessa faixa. O Vinha nessa faixa. 8 O próprio milhões, Léo né? Ortiz, 7,5 mais 1 de bônus, né? 1,5. Quer dizer, todo mundo ali na faixa de 8, 9, 10. A galera fala em 10 milhões de euros, cara, como se fosse uma... Se você parar pra avaliar... Claro, não sei se vale, não vale, são outros 500. É para outro tipo de debate aqui. Mas realmente, um jogador aí, o Maurício, por exemplo, ele vale 16 milhões de euros? Então, talvez, cara. Acho muita grana. Eu acho muita grana. Eu também. acho muita grana. Mas você tem que ver também o momento dele. Ele apareceu bem, né? É um jogador jovem e tal. Mas eu acho que o Inter não negocia ele, não. Assim, se eu fosse dirigente do Inter... o Inter Palmeiras se assustou até com essa pedida aí de O Inter tá montando um bom time. É um ativo para... Mas o Maurício, se vier uma proposta no meio do ano, ele vende. Sim, mas ó... É um ativo para o meio do ano. O Inter já foi bem ano passado, né? Fez uma boa Sim. Libertadores, poderia ter ido pra final, não fosse os gols perdidos do Ené Valencia. E hoje tá montando um dos melhores elencos aí. Tá Quem com é um melhor, bom time. Maurício ou Evandro? Maurício é muito Maurício. melhor. Muito, não, é um É. excelente jogador. Não, eu prefiro muito mais o Maurício. Eu gosto muito Então desse eu jogador. acho que o Inter ele vai querer continuar com o Maurício, que é um cara promissor, que ele sabe também que não só na parte desportiva vai ser importante pro clube, com o elenco que o Inter Sim. tem, como opção também, pelas competições, né? Embora o Inter não joga Libertadores. Tá né? fora da Libertadores. Tá fora da Libertadores. Mas assim, talvez segurando ou no meio da temporada, ali na janela do meio do ano, ele consiga algo até melhor. O Maurício desempenhando bem, jogando bem, né? E o mesmo se aplica ao Flamengo quando coloca o Vitor Hugo, começa a melhorar, quando coloca o Matheus Gonçalves, pra, quem sabe, no meio do ano, pintar alguma coisa interessante, porque o Flamengo precisa bater as metas aí de vendas da temporada. O pessoal às vezes pergunta ali, mas caramba, já tem o Vitor Hugo. Mas tem exatamente isso, Gabriel. Tem as metas também de entradas e saídas de atletas. Infelizmente, um clube não vive só de contratação, né? O próprio Vitor Hugo, o Matheus Gonçalves, o Igor Jesus. Eu conversei com um jornalista português ontem. O Igor Jesus já começa a ser observado pelo futebol português. Quer dizer, são atletas da base do Flamengo que podem estar saindo na próxima janela. E obviamente, você tem que repor. O Maurício é um bom jogador, é promissor, é uma posição que ele consegue desempenhar, não talvez com a mesma maestria, mas ele consegue ser um meio articulador, um meio atacante. Excelente para de jogador. repente suprir uma ausência do Arrascaeta ou por lesão, ou até mesmo pelas convocações da Agora, Copa quem América. seria o outro jogador do Sul? Seria o Vila Sante? Cara, então, a informação que a gente tem é que Eu o Flamengo recebi informação do Vila Sante. O Flamengo procura um volante e um meio. O Vila Sante acabou de renovar o contrato com o Grêmio. Segundo o Transfermarkt, ele diz que está avaliado em 10 milhões de euros, né? Mas o Vila Sante é um jogador de seleção muito bem avaliado e era um volante que já tinha sido até oferecido ao Flamengo e ao Palmeiras, né? O Flamengo não tinha avançado no meio do ano. Agora, é um bom jogador. O Flamengo vai dar uma olhada nesses atletas que estão disponíveis, cara. Isso aí é muito, muito claro. E o Maurício é um cara que é um desses. E eu acho que é uma posição que o Flamengo precisa mais, né? Que é meia Também acho. e que joga pela direita também. Porque o Flamengo foi muito em cima e tem muitos jogadores que atuam como volante e meia também. Muitos coringas. De La Cruz, Exato. o Gerson. O próprio Alan pode jogar mais à frente um pouquinho, porque tem qualidade, é bom jogador. O Gerson vai ficar bastante tempo inativo. No Flamengo Exato, ainda não, né? exato. No Flamengo ainda não. O Ainda Gerson não. fica bastante tempo inativo, né? Aí você
Mas você pega o Até Maurício... 3 meses que o Globo colocou. Pode mas perder me fase falaram da- que tá errado isso aí, tá? É? São 60 dias. Ele já. Cara, O Globo tem errado muito, Ele né? tá com catéter, né, também, na Globo na tem errado realidade. Bom, enfim, em todo caso, perde aí um pedaço de Mas é um abril, bom- Libertadores, é um bom período, a né? primeira fase da Libertadores, Sim. né? Eu queria falar sobre uma situação agora com relação à questão do Vinha Opa. e do Ayrton Lucas, tá? A gente tem aí a possibilidade do Vinha e do Ayrton Lucas serem convocados na Copa América, né? Os dois jogadores convocados na Copa América. Grande possibilidade. E o Flamengo ficar sem lateral esquerdo. E surge uma notícia de que o Tite estaria avaliando, tá? Solicitar? Não, avaliando a utilização do Léo Pereira na lateral esquerda com Fabrício Bruno e Léo Ortiz na zaga. Mas- Seriam os 3 jogadores que hoje estão... O Léo Pereira e o Léo Ortiz, os 2 melhores ranqueados do SofaScore no Brasil. Brasileiros em atividade no Brasil, entre a América do Sul e a Europa. Léo Pereira e Léo Ortiz. Léo Pereira e Léo Ortiz. Você teria os 2 maiores zagueiros do SofaScore por números. O Fabrício Bruno, que é um monstro. Você teria os Muito 3. rápido, né? Os 3 na linha de zaga ali, sendo que o Léo Pereira seria o lateral esquerdo. Como é que vocês veem essa possibilidade? Pô, a gente falou isso na terça, né? Que Eu comentei lembro- isso terça-feira, a gente Exatamente. comentou, né? Eu falei, uma possibilidade do Léo Pereira na esquerda improvisado, porque ele já jogou na lateral esquerda. O Tite muitas vezes faz a saída com os 3 zagueiros, né? como o Felipe Luiz fazia, ficava um pouco mais. Segurava um pouquinho mais. O Ayrton Lucas no início também estava segurando mais ali. Você segura mais também no... Lá ele, lá. Cara, seria, na verdade, um esquema como se fosse um 3-4-3, né? Seriam praticamente 3 zagueiros, aí você ia mudar um pouco a função do Everton Cebolinha, que em alguns momentos, tanto com o Sampaoli e com o Vitor Pereira, ele chegou a atuar com meio que um ala, não é o ideal. Ou então ele realmente ia preencher ali aquela parte lá de esquerda Ele não como pode ser defensor. mesmo um lateral, não? Eu acho que lateral de chegar e avançar, ele vai ser um lateral não avançaria defensor. tanto. Ele ficaria Ele vai até o ser meio como campo lateral ali dos e daria anos, mais ele espaço seria pro um lateral Cebola. dos anos 80, 90, né? De um lado jogava o 2, do outro lado jogava o 6. No meio campo pra frente a gente tinha o 7 de um tinha um lado, lateral o 11 do sempre outro. mais agudo, Então era né? até o meio campo, é o que ele vai fazer. Só né? que só tem um pormenor nisso, Mas né? dá certo, porque tem o Cebolinha e Bruno Henrique que são jogadores de extremo, então daria Você certo. tá esquecendo só de uma coisa. O Léo Pereira pode ser convocado também. Eu falei isso pro Gabriel. O Léo Ortiz, inclusive. Se o Léo Pereira for convocado, o Flamengo só tem um zagueiro canhoto de ofício, que é o Cleiton. Ou então ele vai ter que colocar o Davi Luiz e improvisar um zagueiro por aquele setor. Pelo amor de Deus, o último jogador que não era um lateral ou não era um zagueiro a jogar naquele lado foi o Thiago Maia. O Flamengo tomou um sacode do Atlético Paranaense no Campeonato Brasileiro. O técnico era o Sampaoli. Ele botou o Thiago Maia de lateral esquerdo e o Davi Luiz de primeiro volante, né? Então, pelo amor de Deus, o que o Sampaoli fez no Flamengo naquele jogo é um absurdo. Agora, o Léo, aliás, o Léo é uma possibilidade, Gabriel, porque o Carbone, que jogou contra o Philadelphia Union na pré-temporada, você estava lá em Orlando, Bom ele é garoto. zagueiro também. Ele não é um lateral de ofício. Então, para colocar um garoto improvisado, não. você coloca, de repente, um defensor. E o Léo tá numa grande fase, né, Felipe? Sim, muito bom jogador, tá apaixonado, tá jogando bem, então eu acho que... Tá apaixonado. Eu acho que Paixão move barreiras. Um homem Sem dúvida, apaixonado sem não quer dúvida. guerra com ninguém. Eu acho que é a melhor opção ali pra lateral esquerda. Lembrando que o Carbone foi realmente bem contra o Aí você Philadelphia. teria titular e reserva. Sim, mas tem essa questão. Eu acho que teria um acordo de cavalheiros ali com a seleção e o Flamengo pra Qual o não nome do lateral extrapolar. da base? É o Wellington, Zé Wellington, um negócio desse. Mas é o Wellington, acho. Possivelmente vai jogar o jogador da base. Isso se ele não quiser fazer improvisação. Mas tu não acha que poderia ter alguma coisa, tipo, alguma combinação pra você não convocar É difícil mais você combinar jogadores? com um clube e não E convocar é um chato, atleta. e ele é se chato sente, pelo de repente, jogador também, né? Não, e vai contra o que o Tite falou. O Tite na coletiva foi bem claro. Eu quero que todos